Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Aqui com os parceiros, Rodrigo Constantino, a Fabiana Barroso e o Jorge Serrão. Tivemos uma entrevista importante com o Dr. Jeffrey falando sobre esse caso intrigante, vou roubar o adjetivo que usou o Constantino. Tem considerações sobre essas informações todas que trouxe o Dr. Jeffrey para a gente? Meus amigos, começo contigo, Constantino, por favor. Eu achei muitíssimo interessante o que ele disse, né? E merece muito mais investigação. Realmente, Brown, se a gente parar para pensar, a reação de muita gente nas redes sociais, até bolsonaristas, né, uma forma de debochar do indiciamento de 37 pessoas, incluindo o padre, o Paulo Figueiredo aqui de Miami, responsável pela logística, né, um negócio tão estapafúrdio, e essa coisa de que faltou golpe porque não tinha táxi. Então, a reação natural foi debochar de tudo isso, inclusive das forças especiais militares, né? O Brasil realmente não consegue nem dar um golpe, né? Imagina se os forças especiais forem tão incompetentes assim. Ele traz uma alternativa, uma explicação diferente para o que estaria acontecendo. E é um negócio muito mais elaborado, uma trama muito mais refinada, né, de que a coisa foi feita para parecer isso. Que há ali um boicote deliberado de gente que, enfim, há algum tempo vem tentando sucatear as Forças Armadas, demonizá-las e por aí vai. Eu conheço gente, o nosso querido Coronel Gerson também, que volta e meia está aqui no Bradock, é um dos que levantam essa narrativa, né, de que essa reação do lado da direita para com os militares, que os colocaram como traidores do povo, como incompetentes e tudo mais, isso serve aos interesses de uma esquerda que tem codinome Daniel, treinado em Cuba por Fidel Castro, uma turma que sabe o que está fazendo. Eu não estou querendo fazer ilação e dizer quem é que seria por trás de um negócio desse se aconteceu dessa maneira. O que eu estou dizendo é que isso ganha ares muito mais instigantes do que poderia estar por trás, porque a gente sabe que tem uma turma fazendo de tudo para colocar o Bolsonaro fora da jogada e as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas representam, digamos assim, um último obstáculo para a transformação definitiva do Brasil numa Venezuela. Então, achei no mínimo, instigante e carece de muito mais investigação e explicações. Diga, Fabi. Para mim ficou mais obtuso ainda, não por culpa, obviamente, do advogado, mas da situação. Assim, realmente, né, essas 37 pessoas terão, espero eu, a sua defesa, o devido processo legal, e é para isso que serve, para a gente, nós também, né, tomarmos conhecimento das versões dos fatos, porque sempre existe duas versões até que seja estabelecida a verdade, que é sempre única. Isso não quer dizer que a justiça consiga isso, mas ele mostrando isso me mostrou realmente bastante precário. Eu já achava isso em relação ao presidente Bolsonaro, porque quando eu leio o relatório, eu vou ler sempre também com essa ótica também do padre, né, que realmente é mais fácil, porque eu, Fabiana, não conheço o regulamento das forças militares, pouco sei, então eu sei que isso é importante também, mas né, realmente ali o que se narra é a ação de um monte de pateta, de verdade, um monte de pateta que pela sua patetice não conseguiriam fazer aquilo que foi descrito. Então, a conclusão óbvia realmente é falar, meu Deus do céu, se esse é um grupo de forças especiais, é melhor não ter. Então, se era essa a intenção, nesse primeiro momento desse relatório da PF, conseguiu, porque eu realmente também pensei isso. Agora, ouvindo advogado, já começa a levantar outras dúvidas que nem sequer eu tinha, né? Porque eu vi ali a foto de como eles pegaram o celular, mas a questão do celular e dos codinomes lembra demais, gente, mas muito, a série da Netflix lá, gente, aquela espanhola.
Vai, Vitor, me ajuda. Qual? Não identifiquei ainda. Que fala Bela Tchau, Bela Tchau. Bela Tchau, gente. Como que é o nome do... Casa de Papel. Casa de Papel, obrigada. É muito, usa até esses codinomes. Elaborou esse relatório aí da PF, com todo o respeito que eu tenho pelos agentes da PF, se não tá havendo muita ficção, né? Não sei, tá muito estranho, e ligar fatos, pessoas, e não fazer aquela lógica ridícula, né? Que tipo assim, fulano está ali, logo ele não podia estar aqui. Isso não serve no direito, né? Essas provas, elas não têm sustância para poder garantir uma ação deste modo. E tem uma forma deles melhorarem. Eles poderiam fazer uma entrevista coletiva explicando. Não era tão zoando lá quando o Deltan fazia isso, quando tinha a tal da Orcrim, mas o que eles estão denunciando é tão grave quanto, né? Assim, supostamente, né? Pela ideia deles. Então, merecia essa coletiva para ter essas perguntas e ter essas respostas e para a gente poder pensar um pouco melhor. Tá muito nebuloso isso aí. Não sei se vocês ficaram com mais dúvidas ou mais certezas. Eu fiquei com mais dúvidas, tá? O negócio é bem estranho mesmo. Você, Serrão? A cada instante me fortalece a impressão de que um grande objetivo dessa história toda é desmoralizar novamente as Forças Armadas, é consolidar o projeto da esquerda para demonizar as Forças Armadas. Se a gente pudesse dar um nome nesse filme aí de agora, se fôssemos fazer uma minissérie, ela seria A Casa das Melancias. Com certeza, A Casa das Melancias. E o pior, eu fico mais preocupado é quando A Casa das Melancias pode ser uma coprodução tendo gente infiltrada nas próprias Forças Armadas, demonizando um setor importante. Quando você desmoraliza a tropa de operações especiais, você está avacalhando a essência do Exército Brasileiro, a essência de eficiência do Exército Brasileiro. Você está aniquilando não só a carreira, está aniquilando a carreira desse Coronel Azevedo, aniquilando a carreira do Mauro Cid. Mauro Cid é um dos raros exemplos de cara primeiro de turma no Exército Brasileiro. É Mauro Cid e tem um outro cara também, Coronel General Heleno. Os caras de primeiro de turma, os caras feras, intelectuais e operacionais. Então, é algo muito pesado que está acontecendo, por isso é muito estranha a omissão da maior parte da cúpula militar. Muito nos quartéis, as pessoas, os militares, patente coronel para baixo, está revoltadíssima com tudo isso que está acontecendo, que é uma desmoralização do Exército. E veja, acontece no momento em que o governo mexe com a pensão deles, com a previdência deles, né, com a aposentadoria deles. O corte de gastos ocorre exatamente nessa área das forças especiais, que seria uma área sintonia fina do Exército. Então, não tem coincidência nessa história. O nome do filme é Casa das Melancias. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo. Rapidinho, deixa eu trazer um último destaque aqui da nossa pauta, que é o seguinte, um vídeo do... O quê? Mais uma nulidade. Mas parece-me, Brown, que eles não se importam com a legalidade dos fatos. O que vale é a narrativa e todo mundo já sabe o final que será isso. Vai continuar essa perseguição, né, pelo menos até o ano que vem, 2025, que a gente vai ter uma mudança de cenário internacional. E aí, quem sabe, gente, quem sabe as coisas possam diminuir nessa velocidade que está vindo. Agora, Rafael, eu queria te ouvir sobre um outro ponto, que é a tentativa de conexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque hoje, ao longo do dia, esse foi o esforço, né, de muita gente ao tratar desse caso, era tentar criar um elo, né, entre esse grupo de 5 militares e o ex-presidente. O próprio ministro das Comunicações, da comunicação do Lula, o Paulo Pimenta, disse textualmente que Bolsonaro é o mandante. Usou esse termo, falou que Bolsonaro é o mandante, uma acusação gravíssima. Então já há esse esforço, né, para tentar fazer com que esse episódio se estenda ao ex-presidente. Será que isso vai acontecer, Rafael? Será que essa é a ideia mesmo? Fazer com que ele seja considerado parte desse plano de tentativa de assassinato? Toda vez que o governo Lula tem algum problema, a gente precisa lembrar que é de alguma forma culpa do Bolsonaro, né? Então agora precisa fazer os cortes, eles são polêmicos, tem que ajustar as contas, os juros estão disparando, a economia não está bem, e a gente precisa, de alguma forma, né,
voltar ao assunto sobre Bolsonaro lá atrás, né, para disfarçar o negócio. A Janja vai lá, arranja uma crise diplomática internacional, mas, claro, de alguma forma, óbvio, a gente precisa entender que isso é culpa do Bolsonaro, claro, né? Vai chover daqui a pouco, inclusive, né? Estava planejando sair para jantar, vou ter que cancelar, certamente foi culpa do Bolsonaro, a gente precisa discutir todos esses temas. É sempre essa pataquada de tentar voltar isso, e falavam até que ele foi o mandante da Marielle. Pois bem, aonde estamos, né? No fim das contas, a gente descobriu que a investigação demorou justamente porque não foi federalizada. E assim, voltando ao que a Fábio falou, publica os diálogos. Qual a dificuldade? Se é tão óbvio, se é tão escrachado, se é tão claro, publique, se todo mundo vai abrir, olhar ali e falar, bom, de fato, temos uma conexão, tá grave o negócio aqui, tá feio. Por que eles não estão publicando? Será que tem alguma informação sigilosa, de segurança, que não pode circular, de alguma coisa relevante 2 anos atrás? Acho um pouco difícil de imaginar isso, mas a gente vai ter que confiar no Calvíssimo da República, que era aquilo ali que aconteceu mesmo. A gente sabe que ele não tem nenhum motivo, né, para ser enviesado nesse julgamento, ele não ser perfeito, obviamente, e se ele falhar também, é culpa do Bolsonaro. E Brown, só pegando um gancho disso, é bom lembrar, né, até o próprio Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos, também lembrou disso hoje, é bom lembrar que toda essa narrativa de vários complôs, uma coisa mirabolante, né? Vão matar um monte de gente envenenada. Nunca vi golpe assim, golpe com bolinha de gude e estilingue, com batom. É um negócio mirabolante. Tudo narrativa. Vamos ao fato concreto. Teve alguém que sofreu de fato um atentado, né? O Bolsonaro. Levou uma facada, que a esquerda diz que foi inventada, e foi por um esquerdista. Foi por Adélio Bispo, que teve uma banca caríssima de advogados imediatamente voando para protegê-lo, que não permitiram a quebra de sigilo para que acessassem o que estava ali naquelas conversas, e que o delegado responsável pela investigação, que a família Bolsonaro reclamava, né, da falta de celeridade ou de foco mesmo, é o mesmo delegado que está cuidando dessa investigação agora. Então, são coisas muito estranhas, Brown. Assim, eu estou sendo delicado para não chamar esse troço de bordel, de várzea, sei lá, isso não é um país sério. Isso não é um país sério, gente. Ô Fabi, e antes de te devolver, deixa eu trazer já a nossa próxima notícia. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil vive declínio da economia e da democracia, diz Wall Street Journal, República das Bananas. Em uma longa publicação veiculada pelo periódico The Wall Street Journal, a articulista Mari Anastácia analisou as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alertou sobre os riscos que elas podem trazer ao Brasil. A grade aponta que as ações do líder petista, tanto no âmbito interno quanto externo, estão levando o país a um buraco cada vez mais profundo. O texto menciona que a democracia e a política econômica antes sólida no Brasil estão em declínio sob o governo de Lula. Entre os principais pontos criticados estão o déficit público crescente, a proposta de taxar bilionários e histórico de corrupção associado a partidos dos trabalhadores, o PT. A articulista sugere que as decisões de Lula externam um apego a ideias socialistas ultrapassadas, semelhantes às adotadas por regimes de inspiração corporativista centralizada. Ela o classifica como um dinossauro da Guerra Fria, sugerindo que sua visão está desatualizada e que seu desejo de concentração de poder pode prejudicar o país. Mari Anastácia também discute a postura de Lula na arena internacional, sugerindo que o Brasil, sob sua liderança, estaria buscando substituir os Estados Unidos como a potência dominante na América do Sul. No entanto, ela questiona se o Brasil possui o peso econômico e a autoridade moral necessários para essa ambição. A jornalista pontua ainda que o país precisa
e pode estar buscando uma posição de hegemonia regional, mas sem a base sólida para sustentá-la. O artigo não se restringe apenas ao Brasil, ele também faz um paralelo com outros países da América Latina, retratando uma suposta tendência de erosão da democracia e da economia do mercado. Um exemplo citado é o caso do México, sob a liderança da presidente Cláudia. A jornalista relata que desde que assumiu o poder, consolidou o controle sobre o governo, enfraquecendo a independência do judiciário e dos órgãos reguladores, além de lidar com as expansões do crime organizado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.